Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje vamos fazer o capítulo 26, né? Que fala da parte 2 lá da nossa formação de palavras. Vamos lembrar que eu conversei com vocês nas últimas aulas que nós iríamos, né, fazer dividido mesmo por conta da quantidade de informações. E aí nós vimos no capítulo 24 a ideia toda de derivação, da derivação de palavras. E lembrando que as derivações, né, são as prefixais, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Já no capítulo 25, nós trabalhamos a parte de composição das palavras. E qual é a parte essa da composição? De justaposição e aglutinação. E aí, hoje, né, nós vamos dar andamento nessa parte de derivação, de complementar essa parte da formação das palavras, com alguns nomes, alguns que vocês já conhecem, né? Outros que vocês vão aprender agora, mas que fazem parte também desse processo de formação, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui o primeiro, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta para ficar melhor, para a gente ir separando. O primeiro que vamos falar é gíria. A gíria é muito fácil, porque é uma coisa que vocês estão aí no dia a dia de vocês, tá? Então, aqui, ó, muitas vezes determinados grupos sociais ou profissionais criam palavras que são incorporadas ao vocabulário da língua. É um processo conhecido como gíria. As gírias se renovam constantemente. Algumas perduram, outras desaparecem com o tempo. O que ele quer dizer com isso? Ó, na minha época, né, as gírias eram diferentes das gírias que são hoje. Então, quer dizer que as minhas desapareceram e hoje, né, são outras inovadoras. Todavia, algumas gírias, elas podem passar muito tempo, como eles falam, elas perduram, né, ao longo do tempo. Então, elas permanecem ao longo do tempo. Para tirar essa dúvida, vocês podem perguntar aos pais de vocês, né? Quais eram as gírias na época deles e quais são as gírias hoje. Eu vou dar uma clássica, né? Que é gatinha, gatinho, né? É uma coisa muito antiga que ainda se fala nos dias atuais. Eu coloquei uma aqui, né? Que eu descobri há pouco tempo o significado, que é o crush, né? E o que seria? Pessoa que desperta algum tipo de atração em outra, né? Isso aí para vocês tiram de letra. Todo mundo sabe o que é o crush. Eu não sabia, aprendi há pouco tempo. Como outras gírias que estão aí, né? Uns que eu não faço a mínima ideia do que seja. Então, gíria faz parte do processo das palavras, tá? E aqui tem uma outra que se chama neologismo. Essa, de repente, vou pegar vocês aí. O que é o neologismo? Neologismo são palavras inventadas, né? Que aparecem na língua portuguesa. Professor, essas palavras inventadas, elas são verdadeiras de português? Não, como eu acabei de falar, são palavras inventadas. Mas não necessariamente elas são aportuguesadas, né? Tem algumas palavras que aparecem estrangeiras, né? E que acabam agregando aí o nosso vocabulário, mas não é, nem existe lá, né, na sua origem. Então tá aqui, ó. Nesse processo, a criação de novas palavras, ó, criação de novas palavras a partir de elementos já existentes na nossa língua ou em outro idioma, ou atribuição de novos sentidos a palavras já existentes. Ó, chipar, palavra que surgiu na internet a partir da terminação chip. Nesse caso aí é uma palavra estrangeira, né? Mas existem várias palavras aportuguesadas que não existem no nosso vocabulário, né? Mas está aí no dia a dia. Então a gente chama de neologismos, essas palavras que são palavras inventadas. E existe aqui também um outro tópico muito conhecido que é o estrangeirismo, mas tem uma diferença de estrangeirismo para palavras emprestadas. Vamos entender? Aqui, ó. Incorporar palavras de outras línguas em nosso vocabulário também é um processo válido. Quando as palavras estrangeiras sofrem pequenas adaptações, então, ou seja, na escrita, né? Quando eu pego uma palavra de origem estrangeira e transformo em, como diz ali, a portuguesa, né, a palavra, eu vou dizer que essa palavra é uma palavra de empréstimo, tá? Já aquela que veio mesmo e permaneceu escrita do estrangeiro, ela vai ser estrangeirismo. Olha aqui, ó.
Futebol. Futebol é uma palavra de empréstimo. Por quê? Ela foi emprestada do inglês futebol, né? Então, o futebol é uma palavra em inglês e o futebol foi emprestada dela. Então, ela foi aportuguesada, né? Vou dar um exemplo para vocês, que vocês podem conhecer, que é a mussarela, né? A mussarela, ela foi aportuguesada e vou botar assim, uns 12 anos, 13 anos atrás, mais ou menos isso. Foi um dilema, porque a maioria dos mercados, os locais colocavam mussarela com SS. E a portuguesada, a mussarela, não é com SS, né? É com C cedilha. E aí houve um dilema muito grande com a escrita da palavra mussarela, que é uma palavra emprestada, né? Exatamente porque mudou a grafia. Mesma coisa aconteceu com o abajur, né? O abajur, ele foi aportuguesado do francês abajur. Já o estrangeirismo já é a palavra clássica, ela veio assim e permanecerá assim, né? Como o hot dog, já é mais fácil, que vocês já conhecem, né? É um hot dog, que é o famoso cachorro-quente. Ah, professor, o cachorro-quente, pode dizer que ele é empréstimo? Não, porque já é formação de outras palavras. Né? Não, é o que a gente quer dizer, o hot dog, porém com outro nome. E o expert, né? Muitos falam aí expert, e aquele menino é expert, né? Então, expert é um estrangeirismo, ok? Então, a diferença é essa. O estrangeirismo é aquela palavra mesmo que veio e permaneceu naquela escrita. O empréstimo, ela foi transformada para o português, ok? Agora, vamos aqui, ó, fechando aqui mais duas, que é o hibridismo, que é novo para vocês, e a onomatopeia. Então, vamos falar primeiro aqui sobre o hibridismo. O hibridismo é mais difícil de reconhecer. Por quê? Eu preciso saber a origem dela, né, da palavra, a formação da palavra, de onde ela originou, de qual lugar que ela veio. E aí, né, nem sempre a gente sabe, né? A gente não para estudar exatamente a origem de cada palavra que a gente usa no nosso vocabulário, não é verdade? Então, aqui, ó. O hibridismo ocorre quando os radicais e afixos, no que é afixo mesmo? Sufixo e prefixo, de línguas diferentes, se unem na formação de palavras. Reconhecer o hibridismo requer conhecimento de origem, tá vendo? Ó? Requer conhecimento da origem das palavras, sendo uma tarefa muitas vezes difícil. Vou dar um exemplo para vocês, é porque aqui, ó, tá junto. Ó, automóvel. O automóvel é uma palavra, né, que vou chamá-la de hibridismo, por quê? Porque ela é uma mistura de auto, que veio do grego, ó, coloquei aqui, e o móvel, que veio do latim. Então, eu juntei o grego com o latim e formei uma nova palavra. Essa nova palavra formada, eu vou dizer que ela é do hibridismo. Por quê? Porque é formada de origem de outras palavras. Mesma coisa a burocracia, né? Que a gente usa muito, principalmente o pessoal aí de história. Então, olha aqui, ó. O buro veio do francês e o cracia veio do grego. Então, eu juntei o buro com cracia, formou burocracia, e aí eu vou dizer que burocracia é um hibridismo. Então, o hibridismo é mais difícil de conhecer, porque você precisa analisar a origem da palavra. A onomatopeia é mais fácil. O que é a onomatopeia? É o som, o barulho, os ruídos, e você pega muito em tirinha. Então, tá aqui, ó, uma palavra formada por onomatopeia quando há intenção de um determinado som. Eu botei o tibum, atim, splash, tic-tac, que é a mesma coisa do au-au, do miau, que são, né, os barulhos e os sons que os animais expressam. Tudo que for som, ruído, barulho, vai entrar como onomatopeia. E finalizando aqui mais duas, que é a abreviação e sigla. E eu vou explicar junto para não ter mais dúvida de quando é abreviação e de quando é sigla. A abreviação, vocês vão lembrar de como vocês fazem no WhatsApp, né? Que é reduzir aí, não só no WhatsApp, como em outras redes sociais, né? Que vocês batem muito papo e aí sai abreviando tudo, não acentuam nada. Então, essas abreviações é o que a gente vai trabalhar aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Foto. A gente não fala, vamos tirar uma fotografia? Ninguém fala isso, né? Professora, agora eu falo selfie. Vou tirar uma selfie. Mas enfim, né? Quando fala assim, vamos tirar uma foto, a foto é uma abreviação da palavra fotografia. A origem dela é fotografia e não foto.
Então, foto é uma abreviação. Ó, mesma coisa, vamos andar de moto. A gente não fala vamos andar de motocicleta, ninguém fala isso, né? Então, moto é uma abreviação da palavra motocicleta. Pneu, né? Quem de sã consciência vai chegar no borracheiro e vai falar assim, moço, troca o meu pneumático? Você falar isso, o cara não vai saber que tá falando, cara, tá doidão, né? O que é pneumático? Então, o pneumático, na verdade, é o pneu. Então, o pneu é uma abreviação de pneumático. E aí, professor, ó, uma outra coisa, abreviação. VC. Vocês botam VC ao invés de escrever você? Então, VC é uma abreviação. Aqui, ó. Aí, por que eu falo para não confundir com sigla? Sigla, ela já é, né, um agrupamento de letrinhas que vai formar a origem do que ela significa, né? Vamos colocar assim, olha aqui, ó. ONU. ONU, o que é ONU? Organização Nacional Unidas, né? Então, essa Organização Nacional das Nações Unidas é a sigla disso aqui, ó, de tudo isso aqui. Tá? Ó, IBGE. O que é o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esse instituto ele tem como sigla IBGE. Ó, o FGTS, que, né, nós temos aí guardadinho dos nossos trabalhos, que vocês terão também, quem já trabalha, já tem, ó. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Faltou o serviço aqui, ó. O tempo de serviço, tá? Então, existem várias siglas, né? O próprio CEP é uma sigla, o próprio CPF é uma sigla, tá? Então, sigla é diferente de abreviação. Então, finalizando aí com esses exercícios da apostila 306 até 308, e eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.